Querido Deus, eterno Pai, divino Senhor, nos achegamos a Ti neste momento, mais uma vez, para uma reflexão em Sua Palavra. Neste momento, nós vamos estar refletindo a respeito do arrependimento, que na Palavra de Deus, ou seja, na Bíblia de Estudo Conselheira, em Oséias capítulo 6, nós vamos estar trabalhando, refletindo sobre os versos de 1 a 3, mas todo o capítulo tem o título Arrependimento Fingido. Nós vamos estar conversando um pouco sobre a questão do arrependimento. O ser humano, ele precisa reconhecer que é pecador, porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Quando você lê em Romanos, no capítulo 3, você vai encontrar claramente nesse capítulo o Senhor mostrando para nós, usando o apóstolo Paulo, que todo ser humano é pecador, todos, sem exceção. Não existe um homem fora Jesus que esteve ou está na face da terra que não seja pecador. Romanos capítulo 3, no verso 10, você tem, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Quando você lê no verso 23 desse mesmo capítulo 3, nós temos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Neste mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, você tem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós temos na palavra a orientação, o ensinamento, a exortação para que nós, os seres humanos, nos arrependa. O Senhor nos dá essa oportunidade dia após dia. Todos pecaram, mas o Senhor apresenta uma solução para todo aquele que nele crê. E o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Nesse momento estarei lendo Oséias capítulo 6, os versos de 1 a 3, em que vamos estar conversando um pouquinho sobre a questão de conhecermos ao Senhor e prosseguir conhecendo a este Deus que é soberano sobre todas as coisas. A este Deus que se revela para nós através das Sagradas Escrituras. Palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Diz o texto em Oséias: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Na mesma Bíblia de Estudo Conselheira, nós temos um comentário sobre o voltar para o Senhor, o conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor,
que é um comentário referente aos versos de 1 a 3, dando destaque a voltemos para o Senhor. Nesse momento, eu te convido a você voltar ao Senhor. E você vai dizer, mas como voltar se eu já estou com o Senhor? Se você já está com o Senhor, glória a Deus. Então, se faça o que a Bíblia convida, que você conheça mais e mais do Senhor. Pois ele usa o profeta Oséias para dizer a Israel, ou seja, ao seu povo, o povo da aliança, o seguinte: o profeta se inclui na questão e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A respeito dessas duas frases que estão nos 2 versículos, que se encontram nos versos de 1 a 3, temos a seguinte colocação: os israelitas pensavam ter encontrado a forma infalível para sair do aperto e do sofrimento em que se encontravam. Bastaria que todos participassem de um grande espetáculo de arrependimento. Isto seria suficiente, pensavam, para comover a Deus e fazê-lo novamente, livrá-los e abençoá-los para sempre. Montou-se então uma grande campanha de evangelização para esse fim, e tudo parecia estar resolvido. Mas tudo o que se lê neste capítulo, que é todo o capítulo 6, que é os versos de 1 a 11, tudo o que se lê neste capítulo, na verdade, em todo o livro de Oséias, é que esta campanha estava destinada ao fracasso, porque não estava baseada em algo verdadeiro. Não era de coração, mas um festival de palavras mortas e de frases feitas. O Senhor espera que o ser humano que busque a Ele, busque ao Senhor, como diz lá em Lucas, capítulo 10, verso 27. Busquemos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a tua força. É desta forma que o Senhor espera que o busquemos. De forma verdadeira, não de forma aparente. Por isso, para essa realização, você e eu precisamos conhecer ao Senhor a cada dia. Ele usa o profeta Isaías para nos dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você pode invocar ao Senhor. Você está perto. Busque ao Senhor. Conheça do Senhor cada dia mais e mais. Pois quando se conhece do Senhor, pode exaltar e glorificar e bendizer ao Senhor de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração. Eu te faço uma pergunta. Verdadeiramente você conhece a Deus? A Bíblia nos convida em Oséias capítulo 3, verso 6, para que a gente conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você já o conhece, glória a Deus. Se você já tem as Sagradas Escrituras em suas mãos, a qual hoje nós chamamos de Bíblia, se você a tem, leia.
dia após dia, leia. Leia de coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Pois o salmista, no Salmo 51, no verso 17, nos ensina que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Você e eu precisamos conhecer ao Senhor cada dia mais e mais. O profeta Oséias convida Israel e se coloca nesse convite dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa promessa é bonita e se parece muito com as afirmações que fazemos e ouvimos hoje em dia. Mas é interessante perceber que aqui no livro de Oséias se trata de frase de efeito, dita para tentar impressionar ao povo e também a Deus, mas que não vinha acompanhada de uma mudança de atitude, você e eu. À medida que conhecemos ao Senhor, precisamos mudar de atitude. O Senhor usa o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos apresentar na nossa caminhada cristã mudanças, apresentar atitudes verdadeiras, que exalte e glorifique ao Senhor e que isso seja vivido no nosso dia a dia junto àqueles que estão junto de nós. O Senhor diz para nós, os cristãos, os que confessam que conhecem a Deus, os que conhecem ao Senhor, conforme a sua própria declaração, que abre a sua boca e diz: eu conheço ao Senhor. Devemos servir a Deus, como já disse, vou só repetir, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração. E isso deve ser da forma mais simples possível, pois o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, a gente o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que você e eu fizermos deve ser para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado através das nossas vidas. Ainda no contexto de conhecer ao Senhor e prosseguir nesse conhecimento, no Novo Testamento, a carta de 2 Pedro termina com um apelo semelhante, mas com uma importante diferença: a inclusão da graça que então alcança a nossa realidade. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Você e eu precisamos conhecer mais de Deus. Precisamos conhecer a Cristo. Precisamos reconhecer que Ele é Senhor e que Ele veio para fazer aquilo que apraz a Deus, que é resgatar o pecador que caminhava ou caminha sem Deus e sem salvação. Porque em Efésios 2,1 diz que o homem sem Deus, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. E nesse mesmo capítulo 2 de Efésios, no verso 8, o texto nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Você precisa conhecer esse dom de Deus. Por isso vem o conselho, ou a orientação, ou a exortação, ou a evocação. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conhece a Bíblia? Veja só, você sabe que ela tem 66 livros? Que ela se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento? Que o Antigo tem 39 livros e que o Novo tem 27 livros? Você sabe que esta
escritura, composta dos 66 livros, levou-se cerca de 1.500 anos para ser escrita, e que foram usados cerca de 40 autores, que eu gosto de chamar de escritores, porque o verdadeiro autor das Sagradas Escrituras é Deus, porque é Ele quem iluminou os seres humanos para a escrever. Você sabe que a Bíblia é composta de 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo, que em sua composição a Bíblia apresenta 31.103 versículos. Isso de acordo com a Bíblia de estudo, ou que tem por título Bíblia Visual com e Fonográficos, que traz esse relato, sendo desses 31.103 versículos, 23.146 versículos se encontram no Antigo Testamento e 7.957 no Novo. Além dessas informações, a Bíblia apresenta várias outras riquezas. Você sabia que a Bíblia foi escrita nos idiomas hebraico, grego e aramaico? Além disso, veja quanta riqueza a Bíblia apresenta. Ela tem mais de 3.000 perguntas. Ela apresenta mais de 6.000 mandamentos. Apresenta mais de 1.200 promessas e mais de 8.000 profecias. Você quer conhecer as profecias apresentadas por Deus? Então conheça as Sagradas Escrituras. Prossiga nesse conhecimento e você vai conhecer cada dia mais e mais o que Deus tem revelado para aquele que nele crê. Você tem anseio por conhecer as promessas? Veja que você lendo uma promessa por dia, o ano tem 365 dias, você vai levar mais de ano, porque tem mais de 1.200 promessas para você conhecer na Bíblia. Você quer conhecer os mandamentos? Veja que você conhecendo um mandamento por dia, e não repetindo esse conhecimento, você vai levar uns dias ou anos para conhecer, porque são mais de 6.000. Você faz todo dia uma pergunta na Bíblia, você também vai levar anos para cobrir todas as perguntas, porque tem mais de 3.000 perguntas. Além disso, queremos provocar alguma curiosidade a você. Você sabia que o maior capítulo que a Bíblia apresenta é o Salmo 119? Ele é composto de 176 versículos. Leia que vai trazer grandes ensinamentos a respeito dos princípios, das doutrinas nas Sagradas Escrituras. Você sabia também que é no livro dos Salmos que se encontra o menor capítulo? E este é o 117, ele é composto apenas de 2 versículos. Além disso, você sabe qual é o versículo mais curto nas Sagradas Escrituras? De acordo com a Bíblia citada, o menor versículo é Êxodo, capítulo 20, verso 13. Veja qual é o texto que diz nesse versículo. Além disso, você, além de tomar conhecimento do menor versículo, também lhe oriento a você conhecer o maior versículo das Sagradas Escrituras. Esse se encontra em Esther, capítulo 8, verso 9. E por aí vão sendo os vários ensinamentos
que você pode ter nas Sagradas Escrituras. Você sabe qual é o versículo que é chamado ou conhecido como coração da Bíblia? Se você não conhece, então se leia João 3,16. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. São muitos os ensinamentos que você e eu encontramos nas Sagradas Escrituras. Este ensinamento te conduz para a vida eterna com Deus, se este reconhecimento for através da pessoa de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus é o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine a entender esta palavra e que você tenha desejo no seu coração de conhecer o Senhor a cada dia, conhecer mais e mais dele. E para isso você precisa ler a Bíblia, meditar na mesma. Veja que riqueza é este compêndio, formado de 66 livros, 39 no Antigo, como já foi dito, e 27 no Novo. Ele trará todo o ensinamento, este livro trará todo o ensinamento que você precisa ter de Deus, para viver para Deus e para que haja regozijo no teu coração, para que haja regozijo no teu lar, para que haja regozijo na tua vida e na vida de todos os que te cercam. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.